seguinte: Bolsonaro, dentro desse processo de negociação e nesse entrave que ele passou agora, na questão da sua liderança política referente à reforma tributária, ele colocou em xeque isso, junto ao governador de São Paulo. Ele perdeu o primeiro round e já está nas cobras. Qual seria a sua análise política nesse sentido? Eu acho que um momento talvez não tenha sido oportuno para ele, né? Se a gente pegar o contexto geral, o Bolsonaro vem de uma derrota, no mínimo jurídica, né? A inelegibilidade por 8 anos. Então, assim, particularmente avaliando a pessoa dele, então deve estar fragilizado em relação a isso e é tudo que arremeteu o governo. Então, você tem assim, uma reforma, a transmitação de um projeto, né, de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional importantíssima, né, que assim, não vem de agora, vem de anos, acho que desde a década de 80, 87, se não me engano. Ela tramita há 30 anos, para ser mais exato. Tramita há 30 anos. 30 anos, né? Então, assim, não é uma proposta que você possa dizer que é de governo. Passaram-se vários governos, já tiveram várias alterações. E eu acho que, assim, ele usou a mobilização política de uma forma errada, pelo menos nessa pauta, nesse momento, assim, se opondo e jogando nos braços do governo uma reforma que passou também quando ele era presidente. Então, eu acho que assim, a postura que ele teve, principalmente em relação ao governador do estado mais importante do país, né, que foi o Tarcísio, então foi uma postura boa, e principalmente porque ele politizou um tema que para as pessoas ainda fica muito nebuloso, né? O que é reforma tributária? Por que ele está se opondo a esse projeto aí? Porque o que sai nos noticiários é que a reforma é a longo prazo, que os efeitos vão ser sentidos, né, mais para frente, mas que você já tem alguns efeitos, mesmo que pequenos ali, em relação à cesta básica. Então, eu não entendi muito a postura dele, eu achei uma postura bem reativa e politicamente ele sai fragilizado, que é o contrário que eu acho que acontece com o Tarcísio, né? Você viu que na fatídica reunião, né, que ele tenta se explicar, tenta mostrar os argumentos dele em relação à reforma, ele não fala que concorda com a reforma 100%, e assim, aqui eu abro já margem para uma opinião pessoal, acho que reforma 100% não tem para ninguém, né? Sempre a gente vai ter alguma divergência em algum ponto ou outro. Acho que a reforma ideal é a reforma possível, né? Então, da reforma possível, esse texto que foi bastante alterado, teve várias mãos, ele foi mexido, né? E ele foi aprovado. Então, eu acho que ele acaba crescendo, né? Por mais que dentro ali da bolha, né, do nicho, dessa nova direita que está se formando aí, se reorganizando depois do presidente Bolsonaro, eu acho que ele conseguiu ampliar um pouco, falar um pouco para outros públicos, e ele sai favorecido porque, de um lado, você tem a política, e do outro lado você tem a gestão. Então mostrou também para as pessoas, mostrou para o PIB nacional, mostrou para as pessoas que são mais voltadas ao centro, que ele tem posições firmes e que assim não vai ficar lidando só com bravata, né? Fazer oposição por oposição. Igor, a boa direita, quando eu digo as pessoas que são de direita, mas que pensam o país, e aí a gente pode até fazer referência como estilo, a gente não tem um Marco Maciel da vida, né? Não tem mais, passou, mas ainda tem pessoas ainda que não foram contaminadas, que são da direita, né? Que continuam ainda divergindo nos seus pontos. Claro que dentro da democracia tem que haver divergência mesmo, tem que haver oposição, tem que haver direita, tem que haver esquerda, isso é democracia. Mas você entende que essa direita, e aí eu falo tanto no campo político, como no campo jurídico, como no campo empresarial, que tem também empresários também, né, que são de direita, que são mais excêntricos e tal, não gostam muito dos pontos da esquerda, ou não concordam, nunca vai estar com a esquerda, entende, nesse momento agora, que a partir de Tarcísio de Freitas ou outras pessoas que possam surgir, ela possa sair desse fosso miserável de extremismo louco e que pode haver credibilidade, e essa credibilidade a partir desse primeiro passo através do governador de São Paulo? Eu acredito que sim, Gabriel. Claro que se a gente pensar politicamente, né, ainda está muito recente o processo eleitoral de 2022, então você teve um processo assim, muito disputado, né, o país literalmente dividido, mas eleição é diferente de política, né? Da mesma forma que Lula teve que fazer muitas concessões e muitas alianças para ter a votação que teve,
Eu acho que do lado também quem votou Bolsonaro não concordava 100% com sua postura, suas posições políticas, mas foi também um voto de circunstância, né? Todo voto né? Um voto é 100%. Então, acho que, passado esse cenário, né? Vindo o cenário de um novo governo, novas lideranças que vão se formando, principalmente ali no âmbito da direita, eu vejo Tarcísio, vejo Zema, vejo algumas figuras que tentam fazer um diálogo mais ameno e mais sensato em relação às medidas que têm sido propostas pelo novo governo, como possibilidades. Eu digo possibilidades porque assim, eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar que essas posições, esses discursos vão entrar. A gente sabe que por muito tempo, né, desde da Lava Jato, a direita vem tentando se formar, se concretizar no país, e ela passou muito tempo olhando para pautas que ela não olhava tanto. Então, pautas relacionadas a costumes, pautas relacionadas a crenças, né, a posições mais políticas, e que, assim, por mais que sejam importantes, são pautas que não necessariamente resolvem os problemas que o país tem no momento, né? Então, você tem aí um sistema tributário complexo, você tem uma desigualdade latente, você tem questão de fome, você tem questão de saneamento básico, muitas pessoas não têm acesso. A gente aqui em Pernambuco, a gente está vendo a questão das chuvas. Então, assim, tem problemas que estão na realidade das pessoas todos os dias e não necessariamente são discutidas, né, com a prioridade que deveriam em relação a esses líderes assim mais populistas, né, mais aflamados da direita. E Bolsonaro, com certeza, leva esse troféu. Assim. Então, eu acho que, à medida que o diálogo ele vai ficando mais direto com as pessoas, até mesmo quem se identifica com esse lado mais conservador, com esse lado mais em relação aos costumes, vai passar gradativamente a olhar para essas figuras assim com uma certa atenção, porque tem que se ter essa certa atenção, porque eu acho que esse debate tem que ser superado, né? Na verdade, a elegibilidade de Bolsonaro, para além de um processo jurídico, ela também abre porta, né, para essa direita se colocar e dizer assim, ó, o que é que a gente vai fazer agora? Será que a gente vai apresentar mais do mesmo, a gente vai apresentar alguém com o mesmo perfil, ou a gente vai tentar fazer um discurso mais ameno, muito parecido com o que Lula fez para voltar ao poder, né? Disse Lula Alckmin, uma coalizão grande, você vê no próprio governo, né, na base do governo, ministérios aí, você vai pegar o exemplo agora, o Ministério do Turismo, está com a União Brasil, e a União Brasil não necessariamente é unívoco, né? É todo voltado para o governo. Então, você vê que ele está fazendo concessões. Então, eu acho que fica uma porta, né? Uma oportunidade. Claro, é um desafio, mas é uma oportunidade também para a direita emplacar essas novas figuras. Aí eu vejo com bons olhos, principalmente os dois governadores. Acho que devem falar mais com o Nordeste, com as bases populares também, mas é o primeiro passo, né? O Zema tem um problema muito sério, né? Que as palavras ultimamente dele têm sido muito desastrosas. Ele tem se mostrado um cara muito preconceituoso e ele já vai criando já uma coisa muito de tensão. Se ele queria ser candidato a alguma coisa, essa é a minha leitura, mas uma tensão desnecessária nos comentários que ele queria agradar alguém. E ultimamente, principalmente em relação às pessoas do Nordeste, ele só faltou dizer que os Nordeste era tudo vagabundo. E a gente comentou isso aqui com Tássia, né? Então, eu não sei. As posições de Zema são um pouco assim, não são muito claras, né? Eu digo a você que Tarcísio, uma pessoa do patamar de Tarcísio, ela é muito mais clara no que sente, no que fala, mas eu vejo a Zema muito fascista. Fascista significa assim, que tem duas caras, um face-to-face. Né? A gente não sabe o que ele é, de fato. Né? Para alguém que está lá, de acordo com o auditório dele, ele tem uma palavra. Mas, enfim, mas o que você está falando? Até um ponto bacana de ressaltar nessa postura dele é que, até mesmo no processo eleitoral, ele não estava desde o início com Bolsonaro. Se você lembrar das eleições lá, depois que ele vence, aí é que ele vai para o palanque de Bolsonaro no segundo turno. Então ele é diferente, ele tem uma postura diferente em relação a Tarcísio, que desde o início não era candidato do governo, enfim. Então ele já mostra essa conveniência aí. Então, é o que você falou, né? Falou para a plateia, né? E eu acho que
Tarcísio, até pela experiência que tem, uma formação técnica ampla, já começou na gestão pública como assessor parlamentar, depois trabalhou no governo Dilma, né? Então ele já tem uma formação mais plural e já entende que você tem que falar para todo mundo. Claro. Não adianta você jogar só para a sua equipe.